irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um grande prazer, uma alegria poder reunir com os irmãos nessa noite para estudar a palavra de Deus, né? E o livro do Apocalipse é palavra de Deus, mas provavelmente seja a parte da palavra de Deus menos lida pela maioria dos nossos irmãos, né? Não só aqui, mas em quase que todo lugar, porque as pessoas têm um certo receio, um certo medo, né? Por causa da dificuldade que o livro suscita numa primeira leitura, pelo menos. Mas eu quero dizer já de cara que eu estou bastante frustrado, porque vim aqui falar sobre Apocalipse e só deu essa chuvinha. Cadê os raios e trovões e ventania, alguma coisa mais forte, né? A chuvinha aí foi muito fraquinha, né? Então, uma vez eu fui falar sobre Apocalipse lá em Recife, e quando eu cheguei lá, nem pousar, avião não pousava. Era impressionante como estava o temporal lá fora. Falei, agora está apropriado para falar sobre Apocalipse. Muito bom. Bem, vamos começar lendo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1. E nós vamos ler aqui o capítulo todo, para dar início, capítulo 1 de Apocalipse. Eu vou fazer uma breve introdução ao livro, vou projetar algumas coisas aqui nessa introdução. Mas eu não vou me demorar muito, porque, veja só, são só 5 palestras, né? E eu tenho muita coisa para falar. Hoje eu acho que eu estou pensando em fazer uma nova, ano que vem, ao terminar alguns estudos, uma nova série de exposições do livro. Eu acho que vou levar uns 3 anos para conseguir expor tudo. Então eu tenho pouco tempo aqui, 5 palestras, para conseguir expor muitos assuntos. Então vamos lá, começa assim o texto. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Até aí, meus irmãos.
Então, meus queridos, o Apocalipse, de fato, é um livro que mexe com a imaginação das pessoas, causa temor, causa medo, causa uma série de sentimentos dúbios, fascínio e às vezes até loucura associados com o livro em si. Isso não é de hoje, isso é de muito, muito tempo atrás. Desde a Idade Média, o Apocalipse é bastante estudado e eu trago algumas figuras que vocês podem encontrar, algumas ilustrações que podem ser achadas até na internet, de como alguns leitores da Idade Média leram. Aqui é uma imagem do ano 800, é o chamado Triar Apocalipse. Ele está retratando o Apocalipse 12, o momento da expulsão celeste do dragão e os seus anjos lançados para a terra. Essa parte do livro, os capítulos 12 e 13, sem dúvida, é a parte mais ilustrada. A maioria das ilustrações desse período são justamente desses capítulos. Por exemplo, aqui também uma outra ilustração do Bamberg Apocalipse, do ano 1000, mais ou menos. O dragão lançando o rio de água, da sua boca contra a mulher que tem a roupa de sol e a coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma outra cena também, entre os séculos 12 e 15, o chamado Trinity Apocalipse. Geralmente esses textos, esses desenhos, eles vinham com um comentário do livro junto, ou alguns comentários do livro conjuntamente. Esse é um dos mais elaborados em termos de desenho. Aqui é a besta do mar, com suas cabeças, seus chifres, tentando devorar o filho. É uma mistura, em cima é a besta, o dragão, embaixo é uma figura da besta. Aqui uma cena interessante. Leonor era uma rainha e foi ela que encomendou essa ilustração de Apocalipse. E essa figura é muito emblemática. Talvez você olhando assim você não perceba o que eu quero dizer, mas ela nos alerta para um modo como nós não devemos interpretar o livro. Essa figura nos ajuda a não cometer o mesmo erro. Às vezes a gente tem que aprender com os erros dos outros. E aqui há um grave equívoco no desenho. E o equívoco é simplesmente o seguinte: essa figura que está em primeiro plano, deixa eu ver se... Aqui. Essa figura que está em primeiro plano no desenho aqui embaixo é a própria Leonor, a própria rainha. Quando ela encomendou o desenho, o artista, para agradá-la, retratou a própria rainha dentro da cena do livro. E por que eu digo que esse é o primeiro equívoco a ser evitado se nós quisermos entender o livro do Apocalipse? Porque ao longo da história, esse tem sido o erro mais cometido pelos intérpretes. A ânsia, a sede de se ver no livro, de ver o seu momento, a sua hora, a sua história, o seu contexto dentro do livro. E ao fazer isso, acaba por tornando o livro exclusivo só para a sua época, só para a sua era. Esse é o maior equívoco que nós podemos fazer. Porque o Apocalipse não foi feito para apenas uma pessoa. Não foi feito para apenas uma geração. Para apenas uma época. Mas foi escrito para ser um patrimônio do povo de Deus em todas as gerações, em todas as épocas, em todas as eras. De maneira que quando nós tentamos identificar o Apocalipse, os eventos, com algo específico que nós estamos vivendo, nós cometemos esse erro aqui. Sempre que acontece alguma conturbação natural, eu recebo uns 10 e-mails. Eu tenho certeza o que eles serão. Pastor, esse evento aqui é aquilo que o Apocalipse profetizou? E essa lua que ficou em eclipse aí, e esse sol e não sei o que lá. Eu falo, meu irmão, eclipses têm acontecido há alguns anos. Esse não é o primeiro dos eclipses. Lua vermelha também já aconteceu no passado, outras vezes. Não é a primeira da história. Mas as pessoas têm a ânsia, a sede, de
Pastor, e esse chip da Apple agora que vai sair? Esse será que pode ser a marca da besta? É nada mais do que repetir o erro de Leonor. De se colocar dentro do livro e achar que tudo que está escrito tem que acontecer e se cumprir só com você mesmo. Isso é, de certa maneira, um pouco de arrogância. Arrogância histórica, que esconde, na verdade, justamente o oposto, né? Ignorância. Ignorância histórica. Uma outra ilustração interessante é a de Joaquim de Fiore. Ele foi um comentarista do século XIII, XIV. Ele era, ao mesmo tempo, um comentarista do livro e um profeta, porque ele também recebia essas visões apocalípticas. E, ao mesmo tempo, ele recebia essas visões para poder interpretar o livro. Mas aqui nós temos um desenho interessante. Veja que não é de hoje que existem recursos visuais. Isso é um comentário. O desenho do dragão está aí. E as letras, perceba, né? As letras são os comentários do texto. Isso é um texto que tem já mais de 800 anos. E já usou desses recursos interessantes. Se você pudesse ver os nomes que estão em cima das cabeças, você veria uma outra coisa interessante e mais um erro a ser evitado. Tentar identificar os personagens. Um desses aqui, está tão ruim de ler que nem eu não consigo ver no texto, mas seria Saladino, aquele rei muçulmano. Alguns dos outros, Nero, Calígula, a tendência de interpretar o Apocalipse assim de forma muito histórica, historicista, eu diria, ficcionalmente historicista, também deve ser evitada. Não é uma boa forma, não é uma boa maneira. Os intérpretes têm errado muito nesse sentido ao longo da história. E nós faríamos bem em não repetir esses erros, essa tentativa de encontrar uma das cabeças. Agora, já. Mesmo evitando a pressão de tentar identificar com alguma cabeça bem conhecida da política brasileira, né? Sem querer chamar de besta ou coisa parecida. Né? O que o Apocalipse significa? Ou o que significa Apocalipse? Então, o livro começa, meus irmãos, com uma palavra. Revelação. Revelação de Jesus Cristo. Na língua grega, a língua original em que o texto foi escrito, aí está a palavra Apocalipsis. E por isso esse livro ganhou esse nome, Apocalipse. Então a palavra grega Apocalipsis foi aportuguesada para Apocalipse. E por isso, então, esse nome ficou tão conhecido, tão famoso. E é sinônimo para todos de catástrofe, de destruição, terremoto, guerra nuclear, alguma coisa nesse sentido. Bom, o termo significa literalmente tirar o véu. Apô é tirar, calipse é véu. Então, revelar. Retirar o véu, revelar. Revelar aquilo que está encoberto. Ao contrário, portanto, de significar algo oculto, misterioso, o Apocalipse pretende ser revelação. Trazer à luz. Esclarecer. O objetivo do livro não é assustar criancinhas. O objetivo do livro é trazer revelação clara para a igreja a respeito de alguns pontos cruciais, fundamentais, para que a igreja testemunhe. Irmãos, a palavra mais importante do livro do Apocalipse é a palavra testemunho. E se você prestou atenção na leitura que nós fizemos do capítulo 1, ela apareceu no mínimo 3 vezes. Testemunho. O Apocalipse foi escrito para algumas igrejas, e não só para elas, também para todas as outras, para que entendessem, para que nós também entendamos, o que significa ser uma testemunha de Jesus Cristo. E eu vou falar muito sobre esse aspecto ao longo da nossa exposição
como vocês poderão perceber. Esta é a grande revelação do Apocalipse. Os detalhes aqui sobre o estilo do livro, né? Por que Deus quis que o último livro da Bíblia fosse o mais complicado de todos? Ele não podia ser uma história mais simples, mais fácil de ler. Por que esse gênero literário tão complicado, chamado gênero literário apocalíptico? E note, o Apocalipse não é o único livro que usa esse ferramental simbólico. Muitos livros antes disso, antes do século I, já usavam. Aliás, entre os judeus, foi desenvolvida uma rica literatura chamada de apocalíptica. E ela está entre os séculos 3 e I antes de Cristo. Então, por mais ou menos 300 anos antes de Jesus nascer, floresceu esse estilo literário que hoje é chamado de apocalíptico. Não era naqueles dias. Só é, na verdade, de uma forma anacrônica. Por quê? Porque desde que o livro de João ficou conhecido como Apocalipse, e eu já expliquei que isso, de certa forma, é um mal-entendido, né? Porque não é o significado do termo, da palavra, mas já que se convencionou chamar isto de Apocalipse, então tudo aquilo que antes que havia sido escrito e que parecia, que usava os mesmos símbolos, a mesma ideia de comunicação, também se convencionou chamar de literatura apocalíptica. Então, foi como se o Apocalipse desse nome para trás, não só para frente. Exatamente isso. Ele foi nominando todos os textos anteriores a ele mesmo. Tal foi a importância do livro em si. Mas o meu ponto é o seguinte: quando o Senhor inspira os autores bíblicos para que registrem textos, normalmente o Senhor não manda esses autores criar um novo gênero literário. Então, quando os profetas escreveram profecia, eles usaram um estilo de literatura que era comum naquela época. Quando escreveram narrativa histórica, quando escreveram salmos, quando Paulo escreveu suas cartas, suas 13 epístolas. Ora, ele não criou um gênero literário chamado epístola. Não, ele apenas usou um que já existia. Mas o aperfeiçoou para os seus propósitos. Do mesmo modo, João, ao escrever este texto, ele não criou, ele não inventou um gênero literário novo. Ele usou um que já existia, mas o adaptou para os seus propósitos. Provavelmente o nascedouro da chamada visão apocalíptica esteja no livro de Daniel, que é uma espécie de apocalipse do Antigo Testamento. Mas Daniel tem uma parte histórica e uma parte de visões, uma parte apocalíptica. No entanto, o Apocalipse de João, ele tem algumas peculiaridades que se você ler todos os outros textos apocalípticos que existem, você vai perceber que nenhum bate com ele. Ele é exclusivo em algumas coisas, porque o Apocalipse de João, ele mescla 3 gêneros literários: profecia, apocalipse e epístola. É uma carta. O que vês, escreve e manda às 7 igrejas. É uma carta circular que devia passear pelas 7 igrejas, onde ele seria lido esse texto, ou esta carta. Mas ele próprio diz as palavras da profecia deste livro. Então, ele se reconhece como profecia. Mas o que mais salta à vista é o gênero apocalíptico. Então, nós temos um texto que mescla 3 gêneros literários distintos. Isso complica bastante. Porque nós precisaremos usar as ferramentas hermenêuticas ou interpretativas dessas 3 áreas, em alguns momentos, para poder entender o texto. Mas o conceito da palavra revelação, utilizada por João, tem sua base, provavelmente, meio que uma tese bem aceita hoje em dia pelos principais estudiosos do livro de Apocalipse, que é Daniel 2.
o nascedouro desse estilo de visão. Lembram, Nabucodonosor teve o sonho, chamou os encantadores para que o revelassem. Mas Nabucodonosor não quis algo comum naquele momento. Ele ficou com medo de ser enganado. Se eu disser qual é o sonho para vocês, vocês vão inventar qualquer interpretação, e como é que eu vou saber que ela está certa? Então, se vocês são mesmo sábios, vocês vão dizer qual é o meu sonho e qual é a interpretação. Aí eu vou aceitar. Obviamente que os encantadores da Babilônia não sabiam. Somente Daniel conseguiu isto, né? O livro diz lá no capítulo 2, verso 19, então foi revelado o mistério, né, a Daniel numa visão de noite. Então o que significa? Significa que esta visão que Daniel teve e que depois ele conta, Nabucodonosor, o teu sonho foi o seguinte, tinha uma estátua, assim, e aconteceu isso e aquilo. Ele recebe, através desse sonho, a visão espiritual. As figuras não literais, mas simbólicas, que então precisam ser interpretadas justamente através dos símbolos que são vistos. É mais ou menos isto, é uma boa definição para o que o Apocalipse é. João foi levado a Patmos, provavelmente cumprindo uma espécie de pena alternativa, um exílio, na verdade, em Patmos. E lá o Senhor deu a ele a visão, mas não uma visão de coisas literais. Uma visão como aquela que Daniel teve, de uma imagem, de figuras, que nunca devem ser interpretadas literalmente. Porque se forem interpretadas literalmente, ferem o próprio gênero da visão, o próprio gênero literário. Então se tem que buscar sempre o sentido do simbolismo, o que está por trás do símbolo. Mas como fazer isso? Já que nós não temos o que Daniel teve. Daniel recebeu inspiração, através do sonho, para ver os símbolos e ter a sua interpretação. Mas nós não temos isso. Joaquim de Fiore achava que tinha, mas viu lá o que deu. Então precisaremos de alguma ajuda. Quem poderá nos ajudar? Vamos ver daqui a pouco quem poderá nos ajudar. Isso aqui poderá nos ajudar. Se nós entendermos, se estiver muito claro na nossa mente, esses 4 princípios fundamentais do livro, e se o tempo todo, enquanto estivermos lendo o livro, lembrarmos deles, provavelmente o livro não será mais tão difícil, tão complicado, como pode parecer. E o primeiro deles, e talvez o mais importante, é o uso do Antigo Testamento. Note, o Apocalipse não faz sequer uma citação literal do Antigo Testamento. Nem sequer uma. Você não vai encontrar no livro como, por exemplo, Mateus narrando o Evangelho diz, e isso aconteceu para que se cumprisse o que está escrito pelo profeta Isaías. Não, você não vai encontrar isso. Ou Paulo citando profeta, citando Moisés. Não, você não vai encontrar isso. Não tem nenhuma citação literal do Apocalipse. Mas é difícil achar um versículo que não está molhado, encharcado da água do Antigo Testamento. O tempo todo ele está trazendo temas, figuras, teologia,
do Antigo Testamento para o texto de Apocalipse. Aguarde e você verá. Nós vamos mostrar isso na prática, como é que isso funciona. Um segundo ponto importante do Apocalipse. A sua arquitetura literária. Não é um livro escrito de forma bagunçada. Não é um livro escrito de forma não planejada. Não, ele é um livro extremamente metódico. Em termos de estrutura e daquilo que eu chamo de recursos artístico-literários. Há muita arte no livro. Arte essa que não é para se colocar em quadros, como os ilustradores fizeram. O objetivo não é esse. Nenhuma das cenas do Apocalipse é para se ilustrar. Nenhuma. Às vezes as pessoas querem me agradar e o desenhista chega lá e faz um desenho do Apocalipse. Ah, pastor, que eu desenhei aqui. Não me agrada. Porque não é feito para isso. O objetivo não é criar cenas. Elas não funcionam desta maneira. Se você tentar desenhar uma cena de Apocalipse, ela vai ficar contraditória. Ela não funciona assim. É o simbolismo. O simbolismo da cena é que é impressionante. Você verá. Terceiro aspecto. O Apocalipse traz para nós uma descrição vibrante, gloriosa do Evangelho de Jesus Cristo. A maior exposição que o livro quer fazer é esta. Dar glória a Deus pelo Evangelho de Cristo. Lutero, no começo, nem sequer conseguia aceitar que o Apocalipse fosse inspirado, como talvez vocês saibam. Lutero tinha problemas com o Apocalipse. Por causa, provavelmente, desses autores medievais que faziam aquelas figuras malucas. Uma das declarações errôneas de Lutero foi: o Apocalipse não pode ser aceito porque ele não revela o Evangelho. Mais tarde ele se arrependeu dessa declaração. Mas há quem diga que não foi exatamente porque ele redescobriu o Evangelho em Apocalipse. Provavelmente foi porque ele achou um uso mais interessante do livro. Você sabe, era uma época de ataques e contra-ataques entre Roma e os protestantes. Então, a coisa mais divertida era encontrar algum personagem escabroso do Apocalipse e dizer: aqui está você. Mais ou menos isso. E é bem interessante quando você vê a Bíblia de Lutero, ilustrada, inclusive. Um artista alemão fez as ilustrações da Bíblia de Lutero. E quando chega naquela cena da meretriz montada sobre a besta, é a coisa mais difícil do mundo entender quem Lutero imaginava que fosse a meretriz. Ele desenha a prostituta lá, com o cálice na mão, e a mitra papal na cabeça. Aquele chapeuzinho do Papa na cabeça. É muito difícil imaginar quem que ele pensava que fosse, né? Não foi o melhor uso que o nosso grande reformador fez do livro, vamos ter que convir. Né? Mas tem que se reconhecer as dificuldades históricas da própria época. Acho que Calvino foi mais sábio, disse: eu vou comentar esse livro mais para o final da minha vida. E não teve tempo, morreu antes. Mas teria sido muito bom ver um comentário de Calvino. Porque é outro estilo, né? É outro nível de abordagem textual. Mas, infelizmente, o grande reformador de Genebra não teve tempo para poder comentar esse livro. Em quarto lugar, o desafio, a grande mensagem do Apocalipse é testemunho. O desafio para que os crentes sejam verdadeiras testemunhas do Evangelho. Já que você entende o Evangelho, agora você tem que ser uma testemunha desse Evangelho. E a grande questão do Apocalipse é: isso tem um preço. Isso tem um preço a ser pago. Então, quem vai estar disposto a pagar esse preço? É isso que nós vamos aprender
através do livro. Então, através de uma impressionante visão espiritual, João viu figuras e símbolos no céu e na terra. Tem hora que ele está no céu, tem hora que ele está na terra, tem hora que ele está em sei lá onde, os quais contam a totalidade da história do povo de Deus. O objetivo não é focar numa época apenas. Nem no século XIII, nem no século IX, nem no século XXI. O objetivo é contar a história inteira do povo de Deus. Mas ele se concentra em dois momentos chaves dessa grande história, ou seja, a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Aí estão os polos. Ele está sempre transitando na sua grande história entre esses dois grandes momentos. O do já, mas do ainda não. Mas ele é capaz de abranger, em alguns momentos, toda essa grande história, né, do povo de Deus, da criação à consumação, do jardim do Éden ao novo céu e nova terra. E aí está, se você quer saber, aí está uma das grandes vantagens da literatura apocalíptica. Ela permite contar histórias imensas através de alguns símbolos. Então ela consegue condensar através das suas figuras e comunicar para os leitores, quando eles têm a chave de interpretação, que é o Antigo Testamento, mais uma vez, quando eles têm a chave para interpretar isso, eles conseguem compreender uma coisa grandiosa em 3 ou 4 cenas. Dando um pouco, né? Não é diferente daquilo que às vezes o cinema faz. Você tem um livro enorme, e quando você vê o filme, eles conseguem contar a história através de imagens. Imagens carregam muito sentido para os que conseguem ver esse sentido. E o Apocalipse faz muito isso. Desde os primeiros séculos da era cristã, alguns autores têm percebido que o livro tem um número de destaque, o número 7. E que provavelmente ele tenha 7 divisões. Isso não é novo. Ninguém está inventando essa teoria. Isso vem desde os primeiros séculos da igreja. Os pais da igreja, alguns deles já começaram a ver isso. Ou seja, que o livro ele é recapitulativo. Que ele não conta uma história única, linear, cronológica. Mas que no melhor estilo judeu ou hebraico, ele faz ciclos. E usa da estratégia mais comum na pedagogia hebraica, que é a repetição. Repetição. A técnica da repetição. Mas a técnica de repetição hebraica não é repetir ipsis literis alguma coisa. Aí se torna redundância e fica chato. A técnica de repetição hebraica é chamada de paralelismo progressivo. Não só paralelismo, mas paralelismo progressivo. Ou seja, você conta a mesma história, mas não do mesmo jeito. Não com os mesmos termos. Não com as mesmas palavras. Você conta a mesma história, mas você enriquece a cada vez que você conta essa mesma história. E isso ajuda a assimilar a compreensão do fato e, ao mesmo tempo, se expressa em arte. A poesia hebraica, por exemplo, não tem rima, né? A gente, na língua portuguesa e em várias línguas ocidentais, poesia é rima, normalmente. Tem que terminar igual, né? O finzinho de cada frase. Não há isso na língua hebraica, não tem essa preocupação, mas eles gostam de jogo de palavras. Eles gostam de referências cruzadas. Eles gostam de uma expressão, né, que a gente utiliza para definir uma das técnicas literárias hebraicas, quiasmos. O que é um quiasmo? É uma estrutura em X. Uma estrutura cruzada em que a arte das frases se entrecruza e no se cruzar ela deixa um ponto de destaque no meio, que é justamente aquilo para o que está sendo dado destaque.
Apocalipse faz muito disso. É um livro excepcional nesse sentido. Mais do que qualquer outro livro que nós temos no texto bíblico. A gente vai ver, à medida que olharmos para o texto, né? Aqui eu só estou fazendo uma introdução para alertá-los do que vocês devem esperar. Aquilo que nós vamos tentar identificar no texto em si. A que período específico o Apocalipse se refere? Já falei muito sobre isso. A nenhuma época específica, mas a todas elas. O verso 1 diz, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos coisas que em breve devem acontecer. Essa expressão em breve deve acontecer, ela é um tanto quanto enganosa para o leitor moderno, não hebraico, porque quando você pensa em breve, você pensa em sucessão temporal. Sucessão temporal, ou seja, então vai ser daqui 15 minutos, então vai ser daqui meia hora, então vai ser daqui 1 hora. E isso é ocidentalismo. Quando os autores usam esse tipo de expressão, eles querem dizer certamente devem acontecer. Não necessariamente que vão acontecer daqui 10 minutos, 20 minutos. Por exemplo, lembram quando o Senhor mesmo ameaçou Adão e Eva? No dia que dela comerdes, certamente morrereis. E eles comem e não morrem naquele dia. Há uma morte espiritual, mas fisicamente não. O que o Senhor quer dizer com no dia em que você comer, não é nesse exato dia comeu pimba, caiu. Mas a ideia é certamente morrerás. Você não terá como escapar da consequência disto. Mas tem que tirar da mente sucessão temporal. Porque isso não funciona na literatura hebraica. Não é isso que importa. E por isso as pessoas confundem bastante o Apocalipse. Porque ele usa muitas expressões, em breve, daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco. Mas o que ele quer dizer com isso é certamente, certamente, certamente. Mas não faça contas. Não estipule datas. Isso não será útil. A melhor definição talvez é a do verso 19, capítulo 1, verso 19. Escreve, pois, as coisas que viste. Então, a grande visão que ele recebeu. Relata isso, João. Coloca no papel tudo isso daí que você recebeu por visão. E a que período de tempo se refere a essas coisas? Ele diz, as que são e as que hão de acontecer depois dessas coisas. Então aqui se refere a visão a coisas do passado e a coisas do futuro. Passado de quem? Do próprio João. Daquilo que ele está, do momento que ele está lá em Pátimos recebendo a visão. Boa parte do livro é dali para trás. É isso que ele está dizendo. Boa parte do livro é dali para trás, do ano talvez 95 do primeiro século, uma data bem interessante para se propor a escrita do livro. Outros sugerem recuar até o ano 70, um pouco antes, mas as evidências são mais fortes para o reinado de Domiciano. Entre o ano 95, talvez, no máximo, início do ano 96, do primeiro século. Então, boa parte do livro é sobre o que aconteceu antes disto. E boa parte do livro é o que vem dali para frente. Ou seja, cobre a história inteira. Não apenas um período, uma época específica. Agora, voando aqui algumas coisas, porque se você quiser informações sobre isso de uma maneira mais consistente, procure no Google um artigo meu, procura meu nome e procura lá Recursos Literários de Apocalipse. Tem um artigo na revista Fides Reformata, que é a nossa revista do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, em São Paulo, sobre o uso dos números em Apocalipse. É um artigo mais acadêmico, mas você vai conseguir ler normalmente. Então, aqui eu só vou basicamente mostrar as telas, eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes. Ou então eu vou passar o resto das 5 palestras só falando sobre isso.
Então, por isso que eu vou passar muito brevemente esses aspectos. O número que tem maior destaque em Apocalipse é o 7. Ele é reconhecido como um número santo, um número de Deus. De onde veio o número 7 em Apocalipse? Simples, de Gênesis. Os 7 dias da criação. O fato do Senhor ter criado, né, o mundo em 6 dias, descansado do 7º, fechou o 7, esse número se torna emblemático na própria literatura apocalíptica posterior, e mais do que em qualquer lugar no Apocalipse de João. Às vezes ele aparece de forma muito explícita. Por exemplo, você tem de cara 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças e um monte de outros 7 claros. Mas esses eu não preciso ajudar você a encontrar, porque é só você abrir e está lá. Mas talvez você nunca viu esses aqui. Por exemplo, nós temos 7 bem-aventuranças no livro. 7 vezes o livro diz bem-aventurados alguém. E quase sempre são aqueles que testemunham, aqueles que recebem a palavra de Deus, creem na palavra de Deus e sustentam a palavra de Deus. Você tem 7 referências à vinda iminente de Jesus. Entenda como certa. Não como iminente no sentido amanhã, depois da manhã, semana que vem, mas como garantida, certa. Por isso 7 vezes ele diz em breve, sem demora, em breve, sem demora, em breve, sem demora. Mas a ideia é, com toda certeza, com toda garantia, ele vem, ele volta. Você tem 7 referências à palavra de Deus, mencionada, a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. É interessante isso aqui, porque não são 6, não são 8, dá sempre 7. Poderia ser coincidência, não poderia? Mas só que daí seria muita coincidência. Então, parece-me que isto é intencional. Há uma mensagem por trás disso. Ele está enfatizando aquilo que é o mais importante em Apocalipse, para que as pessoas entendam, compreendam a mensagem. Por exemplo, nós temos 7 referências a Deus como Todo-Poderoso. E óbvio, os crentes das 7 igrejas da Ásia estavam sofrendo debaixo das perseguições do todo-poderoso Império Romano. É útil para eles reconhecer que alguém é muito mais poderoso do que César. Que um trono é muito maior do que o trono de Roma. Veremos isso amanhã no capítulo 4. E há outros usos muito variados, estou resumindo aqui. Por exemplo, há um padrão de 7 na composição de alguns cânticos em Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 5, verso 12, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em Apocalipse 7,12, outra vez dizendo, amém, o louvor e a glória e a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Muda as palavras, mas o número é o mesmo. Essa é uma comparação interessante porque o primeiro cântico é ao Filho e o segundo é ao Pai. E ambos recebem esse mesmo número de atributos de louvor. Essa comparação é um modo de o Apocalipse dizer Pai e Filho são iguais em glória, honra, poder. Tanto o Cordeiro quanto o próprio Deus são exaltados com esses cânticos similares. Alguns autores têm feito mais ou menos essa divisão do livro por causa do número 7. Então, a primeira seção seria os capítulos 1 a 3, Cristo e os 7 candeeiros de ouro, as 7 igrejas, os 7 candelabros. Essa primeira seção do livro, os capítulos 1 a 3, ela é embrionária, eu diria. Mas ela tem praticamente todos os temas que aparecerão nas outras 6 sessões. Mas
totalmente desordenados. Eles aparecem como peças soltas de um grande quebra-cabeça, que você não sabe como encaixar. Elas estão ali, soltas. Mas os temas, vocês verão, são mencionados de passagem nesses capítulos 1 a 3, e depois são retomados em cada uma das restantes, das 6 sessões. Quais são as restantes? Capítulos 4 a 7, o Cordeiro e os 7 selos. Capítulos 8 a 11, as 7 trombetas. Capítulos 12 a 14, o dragão e 7 vozes celestes. Capítulos 15 e 16, as 7 taças. E aí as mais subjetivas das divisões, os capítulos 17 a 19, que podem ser descritos como 7 visões de julgamento, e os capítulos 20 a 22 como 7 visões do fim, 7 visões da consumação. Tentarei retomar essas coisas quando chegar a hora. Outro número importante em Apocalipse, número 4. Aparece muitas vezes também, é o segundo número que mais aparece no livro. Se 7 aponta para o céu, para Deus, para a realidade das coisas invisíveis, 4 é o mundo, a terra, a criação, as coisas criadas. O Apocalipse utiliza a linguagem do 4, geralmente associada a 4 cantos da terra, os 4 pontos cardeais, para descrever o mundo, a criação. Geralmente usando esse padrão que aparece também em alguns cânticos do Apocalipse, mencionando o povo de Deus como aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Sempre usando esse padrão quaternário. Em alguns momentos, um dos textos bem interessantes é Apocalipse 6, 8. É o último texto aí. É o 4º selo. 4º selo. Olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo esse chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar por 4 instrumentos: espada, fome, mortandade e feras. 4. Se você for no 6º selo, 6, 6, 6. 6 é o 6º selo, 6 flagelos atingem 6 classes de homens. Talvez seja tudo coincidência, né? São muitos textos que repetem esse padrão de 4, apontando para a humanidade, a cultura humana. Porque eu entendo que esses 2 números são muito importantes, porque eles revelam as 2 coisas que Deus mais ama. 7, os céus. 4, a terra. E um dia nós veremos um novo céu e uma nova terra. Outro número importante, 3. Parece bastante. E aí ele é muito trinitário. Há um destaque muito grande à trindade em Apocalipse. Nunca menciona o termo trindade. Mas daqui a pouco vocês verão, de forma um pouco mais específica, como é que esse número aparece bastante. Número 6 também aparece muito. E geralmente associado ao juízo de Deus sobre o mundo, sobre os ímpios. Quase sempre na 6ª parte das séries de 6, 6º selo, 6ª trombeta, 6ª taça, a coisa esquenta para o lado dos ímpios. O Senhor começa a derramar a sua ira. Outro número bastante comum em Apocalipse é 10. E ele geralmente representa as forças do mal. Aponta normalmente para coisas malignas. Eu até falo sempre para meus alunos que eu não dou 10 para eles porque é um número maligno. Fique contente se ganhou 7. Um outro número que aparece muito é o 12. E ele é o número do povo de Deus. Por causa dos 12 apóstolos, 12 patriarcas. Você tem 12 referências aos 24 anciãos no livro inteiro. 12 menções a 24 anciãos.
Esses 24 anciãos são 12 mais 12. Provavelmente uma representação celeste dos 12 patriarcas e dos 12 apóstolos. Por isso 24. Mas 12 vezes eles são mencionados. A Apocalipse 7, de 5 a 8, narra a atividade angélica de selar os escolhidos de Deus. São 12 mil de cada tribo de Israel, chegando ao número de 144 mil. É um múltiplo de 12. A cidade santa, a Nova Jerusalém, tem 12 portas e 12 anjos. Sua muralha tem 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos. Seu tamanho é quadrangular, tem 12 mil estádios. Ou seja, é um cubo perfeito em múltiplos de 12. É 12 para lá, 12 para cá, 12 para tudo que é lado. E no meio da sua praça, na visão final, está a árvore da vida produzindo 12 frutos. 12, 12, 12, 12. Rapidamente, você vai ver muito isso aqui em Apocalipse também, aquilo que eu disse, as referências cruzadas. Ele retoma as expressões à medida que ele vai desenvolvendo a cena, mas isso com um propósito recapitulativo e teológico. Um exemplo interessante, um dos muitos, é o emprego das expressões alfa e ômega, princípio e fim, em Apocalipse. Por exemplo, Apocalipse 1:8, Deus diz, eu sou o alfa e o ômega. Em Apocalipse 1:17, também no 2:8, Jesus diz, eu sou o primeiro e o último. E essas estão todas no primeiro capítulo, nos primeiros 2 capítulos. Nos 2 últimos capítulos, volta a aparecer. Em 21:6, Deus fala juntando as 2 expressões. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a última declaração é de Cristo, no capítulo 22, verso 13, ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Sabe o que parece isso aqui? Aquelas brincadeiras de criança. Ou o que o pessoal faz muito no Nordeste, aquelas trovas, né? Que você tem que ganhar na trova. É um modo apenas de mostrar a igualdade do Pai e do Filho. Como início, meio e fim de todas as coisas. O uso do Antigo Testamento, eu vou pular essa parte aqui, porque eu vou deixar para ver essa parte in loco, quando a gente olhar o texto. Senão nós não vamos ter tempo de fazer o que eu quero fazer ainda. Até que hora que nós vamos? 9h40, é isso? Cadê o pastor? 9h40 está programado. Pois bem, vamos para o texto bíblico. Vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Eu preciso ainda falar algumas coisas importantes aqui nessa noite, para servir de preparação para o que eu tenho que falar amanhã. Então, rapidamente, o capítulo 1, observe aquilo que nós já vimos, né? Revelação de Jesus Cristo. É isso que o Apocalipse trata. É uma revelação que foi dada por Deus para que o povo de Deus tomasse conhecimento de uma coisa muito importante. O quê? O que está no verso 2. Qual é o grande assunto do Apocalipse, meus irmãos? É o que está no verso 2. João diz, eu atestei a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Conta tudo o que ele viu. Toda tradução acaba tendo que optar por escolher palavras. Você está traduzindo de um texto de uma outra língua para a sua, você tem que escolher palavras. Note essa expressão atestou. O termo grego aqui é martírio. Na sequência diz a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. O termo grego é martíria. São as mesmas palavras. São os mesmos termos. E eu estou dizendo a você, este é o conteúdo central do livro. O grande objetivo do livro é que os crentes das 7 igrejas da Ásia e nós, e os crentes de todos os tempos, sejam como João, testemunhas do testemunho de Jesus Cristo. Se eu fosse usar os termos gregos, eu diria
mártires do martírio de Cristo. Mártires do martírio de Cristo. Testemunhas do testemunho de Jesus. O versículo 2 já nos disse tudo o que nós precisamos saber para entender o restante do livro. O versículo 3 tem a primeira das 7 bem-aventuranças do livro. E ele diz, bem-aventurado, eu sei que está no plural aqui, né? Porque a tradução também optou por trazer dessa forma. Algumas versões já têm a tradução mais acurada, como por exemplo a Nova Almeida 17, já traduzido da forma mais literal. O texto diz, bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro e cumprem, fazem as coisas que estão escritas. Ou seja, são testemunhas de fato e de verdade. Esse é o processo de recepção do livro. A verdade é que não é como hoje, que cada um tem a sua Bíblia aí, e se precisar tem até mais de uma. Aqueles dias não tinha como fazer xerox. João escreveu um livro apenas, um rolo, um pergaminho. E enviou para Éfeso, em primeiro lugar. E depois, esse livro foi percorrendo as 7 cidades da Ásia Menor, aquela região onde hoje é a Turquia, uma parte da Turquia. Em cada cidade a carta chegava, o presbítero ia à frente e a congregação esperava a leitura. O presbítero abria o rolo e dizia, irmãos, vamos ler o livro, a carta de João. Revelação de Jesus Cristo. Bem-aventurado o leitor, bem-aventurado os ouvintes. Essa é a primeira bem-aventurança. Ou seja, de certa forma, o Apocalipse, ele realmente não é feito para fazer desenhos dele, mas ele é feito para ouvir. Ele foi escrito para ser ouvido. É um bom modo de estudar o Apocalipse, é ouvindo o livro, lendo em voz alta. As figuras, as cenas se tornam mais vivas, mais interessantes. Mas o ponto principal não é este. O ponto principal aqui é o seguinte: investigação. Atenção. O que ele está dizendo é bem-aventurado quem presta atenção. Bem-aventurado quem vai realmente prestar atenção no que está escrito. Quem prestar muita atenção, se dedicar a isso, já está bem-aventurado, ele está dizendo. Porque vai compreender e ter condições, então, de viver, de praticar. Em forma de carta também, o livro é para ser escrito e enviado para as 7 igrejas do verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram lá na região da Ásia Menor. Graça e paz, aí está a saudação. Graça e paz a vós outros. Agora veja um recurso literário aqui. O número 3 e o número 7. Eles vão aparecer aqui intercalados. É uma saudação da Trindade. Do Pai, do Espírito e do Filho. O Pai aparece aqui como da parte daquele que é, que era e que há de vir. 1, 2, 3. 3 atributos ao Pai. O Espírito que está no meio aparece com 7. O número 7. Da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono. E o verso 5 diz, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra. 3. Então ele faz uma intercalação 3, 7, 3. A Trindade está ali, o Pai, o Espírito e o Filho. Pai e Filho com atributos equivalentes, 3 cada um, que é, que era e que há de vir. Fiel testemunho, testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. E o Espírito Santo está no meio como o número 7. Ele está no meio do trono na forma sétupla.
vai retomar isso lá no capítulo 4. Se você continuar lendo, você vai perceber que o número 3 vai estar aparecendo na sequência também diversas vezes. Não dessa forma explícita, mas implícita. Bem-aventurado quem presta atenção, ele disse. Bem-aventurado quem observa os detalhes. Por falar em detalhes, olhe os 3 títulos de Cristo aqui, no versículo 5. Eles já nos contam outra vez a história inteira. Quem é Jesus? Fiel, testemunha. Qual é o termo grego para testemunha? Mártir. O mártir fiel. Não é mártir no sentido moderno de alguém que morre por uma causa. É mártir no sentido bíblico de quem sustenta um testemunho até a morte. De alguém que se mantém fiel até a morte. Que não recua, que não negocia princípios e valores. Antes os assume e por causa deles vai até o fim. Cristo foi esse, a fiel testemunha, o mártir fiel. O povo de Deus está sendo chamado para ser exatamente isso. O segundo título de Jesus é primogênito dos mortos. Ou seja, o primeiro aponta para a sua morte, fiel testemunha. Mas o segundo aponta para a sua ressurreição. Apocalipse dizendo que a morte testemunhal não fica sem recompensa. Que a verdadeira vitória, a ressurreição dos mortos, é consequência do verdadeiro testemunho. Da morte testemunhal. E por sua vez, a ressurreição dos mortos coloca Cristo como o soberano dos reis da terra. Aquele que subiu acima dos céus para governar céus e terra. Morte, ressurreição e ascensão. Os três grandes eventos da vida de Jesus. Pela morte, ele se tornou a testemunha fiel. Pela ressurreição, o primogênito dos mortos. E pela ascensão, soberano dos reis da terra. O Senhor aparece então para João na forma gloriosa, usando uma série de coisas do Antigo Testamento, todos esses símbolos da figura de Cristo aqui no verso 13 em diante. Um semelhante a filho de homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro, cabeça e cabelos brancos como alva lã, como neve, olhos como chama de fogo, pés semelhantes ao bronze polido. Tudo isso é do Antigo Testamento. São símbolos do Antigo Testamento. E eles apontam para coisas até fáceis de identificar. A primeira cena aqui aponta para um sacerdote. Com a cinta de ouro, com as vestes talares. A função do sacerdote no templo de Israel era cuidar do templo. E Cristo aparece aqui no meio dos 7 candeeiros de ouro. A ideia é, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação. Em outras palavras, eu estou com vocês, mas eu sou aquele que vigia, limpa, cuida dos seus candeeiros. Ele está no meio da igreja. Sustentando, limpando, garantindo o funcionamento. Para que servem candeeiros? Espargir luz. Mas para isso eles precisam de óleo. Eles têm que estar limpos. Eles têm que estar cuidados. Candeeiros abandonados não funcionam.
Então a função sacerdotal de Cristo aqui é: eu estou no meio da minha igreja, cuidando dela. E por isso, para cada uma das 7 igrejas, ele dirá o quê? Conheço as tuas obras, o teu labor, o teu pecado. Conheço. Não de ouvir falar, não porque alguém me contou, não porque mensageiros trouxeram, mas porque eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu sou aquele que está no meio do seu povo, como um sacerdote cuidando da sua igreja. Algumas das expressões, apontam para o poder de Cristo. Por exemplo, cabeça e cabelos brancos, como alva lã, apontam para a sua eternidade. Olhos, como chama de fogo, apontam para a sua onisciência. Não dá para esconder nada dele. Pés semelhantes ao bronze polido apontam para seu ato julgador, ele esmaga os seus inimigos. Aliás, ele vai aparecer assim algumas vezes no livro como aquele que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Voz como de muitas águas, o poder da sua palavra. E especialmente o poder da espada que sai da sua boca, como espada de 2 gumes. Aquele que tem as chaves da morte e do Hades, ele se apresenta no versículo 18. E faz a primeira interpretação dessa cena no verso 20. Ele apareceu como estando no meio de 7 candeeiros de ouro e sustentando na sua mão 7 estrelas. Então no verso 20 ele diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Ele inicia o capítulo 2, verso 1, dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Eu não quero perder muito tempo com isso, não é tão importante. Mas a gente tem a tendência de olhar para o versículo, esses versos, e pensar que esse anjo aqui se refere a um homem. Ao líder da igreja, ao pastor da igreja, ao presbítero da igreja. Talvez seja. Quem é infalível na interpretação? Talvez seja. Mas é muito difícil que seja isso. No manual presbiteriano, vocês não são presbiterianos, eu posso falar, tem lá os títulos do pastor. O pastor pode ser chamado de doutor, mestre, reverendo, anjo. Até anjo. Ainda bem que ninguém nunca me chamou de anjo. Ah, não, você assim, ó, meu anjo, né? Provavelmente não seja uma referência a isso, mas provavelmente seja um anjo literal. Aí você vai dizer, peraí, como assim? Tem anjo da guarda agora? Como é que é essa história? Irmãos, isso ilustra um ponto específico do modo como nós interpretamos o Apocalipse. E eu quero dizer o seguinte: qualquer dos textos aqui, em primeiro lugar, sempre nós tentaremos encontrar a natureza simbólica dele. Nunca literal. Aí você vai dizer, mas então como já nesse primeiro você vai dizer que o anjo é literal? Repito, nós sempre vamos tentar encontrar o sentido espiritual, não literal. A menos que sejamos forçados pelo próprio texto a interpretar literalmente. Então veja só, é exatamente o oposto do que a vasta maioria dos intérpretes faz. Porque a vasta maioria dos intérpretes interpreta primeiro literalmente. E se não puder, aí ele espiritualiza. Isso é um erro. É um erro. Por quê? Porque isso você faz numa epístola. Isso você faz numa narrativa histórica. Isso você não faz num texto apocalíptico. Ele não é uma narrativa histórica.
Ele não é uma epístola. Ele é um texto apocalíptico. Então você tem que primeiro tentar ver o sentido simbólico do texto. Mas se o texto forçar você a interpretar literalmente, você interpreta literalmente. E eu estou dizendo que nesse caso nós somos forçados a interpretar literalmente. Por quê? Porque esta foi a interpretação que Cristo deu. O símbolo não é o anjo. O símbolo é a estrela. João não viu anjos na mão de Cristo. Se ele tivesse visto o anjo, nós interpretávamos ele simbolicamente. Ele não viu anjos. Ele viu 7 estrelas na mão direita de Cristo, como viu 7 candeeiros de ouro. E então o próprio Cristo diz para João, quer saber o significado dos candeeiros das estrelas? Pois eu digo para você. Os candeeiros são as 7 igrejas. E as estrelas são os 7 anjos. Por que eu discordaria de Cristo? Se ele interpretou desta maneira, ou então, e aí complicaria demais. Eu precisaria de um sentido simbólico dentro de outro. Aí fica sabe aquele túnel que acontece muitas vezes, de microfonia, quando uma microfonia gera outra. Enfim, isso. Cristo disse. Quer saber o sentido desses 2 primeiros símbolos que eu mostrei para você? Símbolos. O candeeiro não é de verdade, é um símbolo. A estrela não é de verdade, é um símbolo. Você não tem que interpretá-la literalmente, estrela como estrela. Você não tem que interpretar candeeiro como candeeiro. Você tem que interpretar candeeiro como igreja, ele disse. E não qualquer igreja. E não toda igreja, mas as 7 igrejas da Ásia. E deu o nome aos bois: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia. E ele disse, você tem que interpretar as 7 estrelas como 7 anjos. A Apocalipse tem essa cosmovisão mesmo, que os anjos têm um papel importante na obra de Deus. A gente tem muito medo de anjo, eu sei. Um dos motivos é as interpretações erradas que existem por aí a respeito de anjos. Mas o Apocalipse tem uma rica angiologia e a gente tem que entender isso. Aliás, não é só o Apocalipse, a Bíblia tem uma rica angiologia. Entender corretamente o papel dos anjos não é nada negativo. Ao contrário, é altamente proveitoso. E então vem 7 pequenas cartas para cada uma dessas 7 igrejas. Se você olhasse no mapa, a pena até que eu não tenha trazido aqui para mostrar, mas você encontra em qualquer final de Bíblia aí, tem lá o mapinha das viagens missionárias de Paulo, e você consegue ver a posição das igrejas. Basicamente, elas fazem... Você vai começar com Éfeso, lá no sul, que é a primeira igreja, e você vai subindo os pontos, formando uma espécie de círculo até voltar em Laodiceia, que já está quase de novo em Éfeso. Até a forma como o livro devia ser lido lembra um círculo. Lembra a ideia de um ciclo recapitulativo. E ele deixou de fora algumas igrejas bem interessantes, né? Porque tinha algumas outras cidades bem interessantes naquela região. Por exemplo, por que ele não mencionou Colossos? Nós temos uma carta do Novo Testamento escrita por Paulo aos Colossenses. E ficavam bem do ladinho de Laodiceia. Por que ele não mandou uma carta para os Colossenses também? Porque dava 8 e ele queria 7. Entende? Não podia ser 6, não podia ser 8. Tinha que ser 7. Então, essas 7 igrejas formam um círculo razoável e para elas João escreveu o Apocalipse. Então, antes de tudo,
Quer entender o Apocalipse? Entenda as 7 igrejas. Mas entenda as 7 igrejas em loco. Ou seja, nós temos que fazer uma viagenzinha no túnel do tempo e desembarcar lá em Éfeso por volta do ano 95, 96 do primeiro século e dar uma olhada em volta. Nós vamos entender algumas coisas. Nós temos que fazer uma viagenzinha para o norte e dar uma paradinha em Tiatira e dar uma olhada em redor. Entender algumas coisas. Mas não me venha com esse negócio de mostrar a ruína dessas igrejas, que isso só me enche as paciências. Não serve para nada olhar as ruínas das igrejas lá. Não é como elas estão hoje que importa. É como elas estavam naqueles dias. A situação delas naqueles dias. Ah, pastor, eu fui lá, visitei Éfeso. Fiquei tão emocionada vendo as muralhas de Éfeso. Não significa nada. O que importa para nós, para entendermos o Apocalipse, é o que Éfeso era. O que significava, que igreja tinha lá. Eu quero dizer a você que tinha uma igreja muito parecida com essa daqui. Claro, com algumas diferenças. Por exemplo, eles não se reuniam em lugares assim, com som legal, data show, ar-condicionado, cafezinho. Aliás, obrigado pelo cafezinho no começo aí, que me arrumaram. Não, eles se reuniam em situações muito mais precárias. Né? Óbvio, por quê? Não tinham autorização imperial para se reunir. Eles representavam uma ameaça ao império. O império não os via com bons olhos. Os judeus não gostavam deles. Ou seja, a igreja tinha muitos inimigos no primeiro século. E pagava muito o preço dessa inimizade. Mas lembre-se, 95, 96, quase 60 anos depois da morte, da ressurreição de Jesus. Muita coisa mudou. Muita coisa mudou no modo como esses cristãos vivem o Evangelho por volta do final do primeiro século. Por isso, quando Jesus se direciona a cada uma das igrejas, ele vai tocar em pontos nevrálgicos. Que, de certa forma, tudo que vem depois, nos capítulos 4, 5 até o 22, vão fazer sentido por causa dessas coisas que ele vai mencionar. Então, essas 7 cartas não estão aqui para serem para nós uma espécie de manual de autoajuda da igreja moderna. Eu sei que a maioria das pregações das 7 igrejas são para isso. Mas isso, por melhor que seja, é pouco para o que realmente está aqui. Porque essas 7 cartas nos ajudam a entender o que significa e o que não significa ser testemunha. O que significa e o que não significa ser testemunha. Porque esse é um ponto que que aquelas 7 igrejas confundiam. Eles confundiam essas coisas. Me parece que nós também. Confundimos bastante o que significa e o que não significa. Para Éfeso, eu não vou ler tudo aqui, eu só vou pegar pontos, vou pensar alguns pontos avançados do nosso horário. Vou pensar alguns pontos e amanhã, obviamente, eu vou retomar esses pontos. Mas para Éfeso, a primeira de todas, a capital econômica de daquele país, daquela região, aliás, diga-se de passagem, uma região rica e próspera. A Ásia Menor, naqueles dias, é a joia da coroa romana, é a joia do Império Romano, é o centro comercial do Império. Abastece a capital, Roma, né? Fica um pouco distante dali, é verdade, mas é a região mais rica de todo o Império. E ali estão 7 igrejas, dentro da região mais rica de todo o Império. Na capital está Éfeso, né? A capital é Éfeso e ali tem uma igreja, e para essa igreja o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras. Não de ouvir falar, mas porque eu estou no meio. Conheço o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus. Puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, os achaste mentirosos. Ou seja, uma série de elogios. Algumas igrejas não recebem nenhum elogio. Sardes,
essa igreja recebe vários elogios. E o principal elogio, a igreja que não recebe nenhum elogio é Laodiceia. Mas o principal elogio que essa igreja aqui recebe é firmeza doutrinária. Uma igreja que foi pastorada por Paulo, por Pedro, por Timóteo, por Apolo. Aprendeu muita coisa, é verdade. E pelo próprio João, que esteve lá, em Éfeso. O ponto aqui, lembra quando Paulo se despede dos presbíteros de Mileto? Chama os presbíteros de Éfeso e diz: presbíteros, abrem o olho. Depois da minha partida vão entrar lobos vorazes no meio de vocês, que não vão poupar o rebanho. Bom, o conselho de Paulo, pelo que percebemos aqui, deu resultado. Porque Jesus está 30 anos depois, mais, né? Quase 50, uns 45 anos depois, pelo menos, dizendo: valeu. Vocês são criteriosos. Vocês não engolem qualquer coisa. Vocês não aceitam qualquer ensino só porque o sujeito coloca o título na frente. Então, parabéns para você por causa disso, mas eu tenho um problema contra você. Que abandonaste o teu primeiro amor. E, meus irmãos, isso não significa aquilo que normalmente nós achamos que significa, que é não tem mais emoções, não arrepia mais os pelos assim quando ora. Não é isso. Abandonar o primeiro amor quer dizer abandonar o testemunho, o martírio, a disposição de testemunhar perante o mundo. É isso que um candeeiro faz, ele é luz, ele ilumina. E por isso Jesus disse: se não ilumina, eu tiro. Por que eu vou deixar lá um candeeiro apagado? A ameaça de Cristo para Éfeso é essa. Ou seja, o que ele quer dizer é o seguinte: não basta apenas, não é suficiente ser ortodoxo, rigorosamente ortodoxo. Isso é muito bom, mas não é suficiente. Se o testemunho morre, se a coragem de testemunhar perante o mundo esfria, então, arrepende-te, ele diz. E volta a praticar aquilo que você fazia no começo. Mas no verso 6, ele faz mais um elogio aos Efésios. Ele diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Jesus, né? O todo amoroso Filho de Deus, dizendo: eu odeio algumas coisas. E aqui ele menciona um grupo e diz: eu odeio o que eles fazem. Você vai perceber, na maioria das igrejas, que existem alguns grupos alternativos no meio das igrejas. Esses grupos alternativos são cristãos, alguns se dizem profetas, outros são líderes, simplesmente. Mas eles estão promovendo uma pregação alternativa no meio das 7 igrejas. E é este o problema. É isto, basicamente, o que João está batendo com marreta. Porque as 7 igrejas da Ásia não estão percebendo isto. Mas Éfeso foi elogiada porque parecia a única, ela e mais uma igreja, que aparentemente não estavam contaminadas com isto aqui. Quem são esses nicolaítas? Com exatidão ninguém sabe quem eles são, porque nós não temos uma descrição em nenhum outro lugar sobre eles. Mas pelo que os próprios textos aqui das 7 cartas descrevem para nós, eles são um grupo de cristãos organizados entre as 7 igrejas, gente com boas ligações com Roma. Boas ligações com Roma. E que se converteram à fé cristã, ao cristianismo, e agora estão tentando basicamente o seguinte: criar um modo de fé, de cristianismo, com um bom relacionamento com Roma. O que eles querem é evitar sanções. Eles querem evitar riscos.
há muitas exigências de Roma para as 7 cidades imperiais. Elas são chamadas de cidades imperiais. Por quê? Porque elas são colônias romanas. Basicamente, quem nasceu ali é cidadão romano. Está longe de Roma, está longe da Itália, onde está Roma, mas você nascendo em Éfeso, você é um cidadão romano. Você nascendo em Pérgamo, você é um cidadão romano. Essas cidades, elas têm um tratamento muito especial de Roma. Elas são muito próximas, muito amigas das altas esferas do governo romano. E acontece que isso traz grandes vantagens, mas também compromissos. E alguns desses compromissos não parecem muito cristãos. Se você for para a igreja de Pérgamo, você vê a citação de uma situação lá. Ele diz, em Pérgamo, verso 13, é o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás está em Pérgamo. Bom, ao que tudo indica, não tinha lá um trono literal, escrito, aqui senta Satanás. Nunca descobriram esse lugar. Evidentemente não é um lugar, não é um trono literal. Mas todos sabem, nem todos, mas fácil de ter acesso a essa informação, que Pérgamo era o centro do culto ao imperador em toda a Ásia Menor. Porque Domiciano, depois de alguns imperadores, que tinham sido um pouco mais moderados na autoimagem, Domiciano voltou a ser um Nero, dizendo, eu sou Deus, eu sou divino, portanto, me adorem. Portanto, que se estabeleça o culto em várias cidades, em várias regiões, e Pérgamo foi escolhida para ser o centro do culto ao imperador em toda a Ásia Menor. Sumo sacerdote do culto imperial estava lá. É por isso que o Senhor Jesus diz, aí em Pérgamo, onde Satanás habita. E não tinha uma casa lá, falava casa de Satanás, né? Habitava no sentido simbólico. Porque o grande desafio para aqueles irmãos do primeiro século era conseguir ver, era muito difícil para eles enxergarem isso. A idolatria que permeava toda a esfera política, comercial de Roma no primeiro século. Eles estavam dentro do sistema, eles cresceram dentro desse sistema. É provável que a grande maioria desses crentes das 7 igrejas da Ásia não percebesse nenhum problema. Achassem que estava tudo certo. Porque algumas coisas eles tinham que fazer como cidadãos romanos. Como, por exemplo, participar da cerimônia em honra ao imperador. Havia uma organização comercial muito forte nas 7 cidades. Em toda a região da Ásia Menor, mas estou destacando as 7 cidades porque elas são as que aparecem aqui. Uma espécie de sindicato. Ou junta comercial. Por exemplo, em Tiatira. Tiatira é uma cidade famosa naqueles dias por ser uma cidade têxtil. Muita produção de roupa têxtil. Laodiceia também era. Mas Tiatira tinha um detalhe especial, que era tinta. Produção de tinturaria. Tinta para roupa. Você conhece uma pessoa de Tiatira que se converteu do lado de um lugar de oração por um certo pregador chamado Paulo em Filipos? Não conhece? Quem era?
Lídia. O que era Lídia? Vendedora do quê? Púrpura. E ela era de onde? Tiatira. O que ela estava fazendo em Filipos, se ela era de Tiatira? Representante comercial. Ela estava em Filipos como uma representante do comércio de tinturaria de Tiatira. Era uma rede muito bem... Isso é 40 anos antes. Aqui nós estamos 40 anos depois da conversão de Lídia. Ela nem deve mais estar viva já nesse momento. E talvez ela nunca tenha voltado para Tiatira, porque ela morava em Filipos. Mas só para você identificar o que eu estou querendo mostrar. Mas para fazer parte da guilda comercial de tintas, compra e venda de tintas em Tiatira, você tem que ser sócio. Tem que pagar uma taxa, evidentemente, mas isso não é o problema. Você tem que participar dos eventos sociais. Dos eventos sociais de Tiatira. Especialmente os eventos em honra a Titus Flávios Domiciano, o imperador romano. Você precisa participar desses rituais. Você precisa participar do momento do sacrifício do touro que será feito. Quando eles, às vezes, colocavam o touro e o sacerdote ia lá embaixo do touro, e cortava o touro, deixava cair o sangue em cima dele. Assim. Uma cena bem terna. Você tinha que participar desses eventos porque isso era a identidade de um cidadão de Tiatira. Irmãos, Apocalipse 17 menciona uns personagens estranhos que estão lá chorando por causa da queda de Babilônia. Ele fala marinheiros, pilotos, barqueiros, de longe olhando e chorando. Ai, 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 Babilônia caiu, acabou o nosso din-din. Acabou nossa fonte de lucro. Por que João fala disso? Porque essas 7 cidades e outras abasteciam Roma com roupa, com tinta, com produtos, com escravos. Tudo o que eles precisavam. Comprar e vender não é o problema, entenda? Não é o problema. Não é contra comércio, não é contra negócios, não é contra trabalho, muito pelo contrário. Quem não quer trabalhar é que não coma, a Bíblia fala. Mas o problema é quando o trabalho está comprometido com uma visão de mundo idolátrica. O grande dilema daqueles nossos irmãos dessas 7 igrejas é que eles não percebiam isso. Eles não percebiam que atos simples e pequenos do seu dia a dia que eles faziam, que eles cometiam, eram frontalmente contrários à profissão de fé que eles faziam na igreja. É a velha história do uma coisa na igreja, outra no mundo. Que não me parece muito antigo, não. E aí aparecem esses 3 grupos aqui. São 3 grupos que permeiam as igrejas da Ásia. Os nicolaítas, amanhã eu vou tentar diferenciar eles. Os nicolaítas, depois ele menciona em Pérgamo o segundo grupo, verso 14. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Ou seja, em Pérgamo, 2 grupos eram aceitos. Os nicolaítas rejeitados em Éfeso eram aceitos em Pérgamo, juntamente com os balamitas, é o nome que eu estou dando aqui para eles. E é claro que não eram seguidores de um Balaão de verdade, porque é uma figura do Antigo Testamento que João está usando para descrever uma prática inaceitável
para um cristão dentro de uma igreja. Que prática era essa? Mas ele menciona mais uma personagem, agora já na Tiatira, no verso 20. Carta da igreja a Tiatira, do versículo 20, capítulo 2. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, é claro que não tinha uma mulher chamada Jezabel lá em Tiatira, essa Jezabel vem lá do Antigo Testamento, que assim mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 3 grupos: os nicolaítas, os baalamitas e os jezabelinos. Eles agiam de forma organizada dentro das 7 igrejas. O que eles queriam, basicamente? Estabelecer uma fé compatível com os seus interesses romanos. Uma fé mista, mesclada, com princípios cristãos, mas prática pagã, prática romana. Basicamente, o que eles faziam parece ser autorizar que os crentes participem das cerimônias em honra ao imperador. E eles parecem ser níveis de aprofundamento nisso. Os nicolaítas parecem ser os mais, como é que eu direi? Parecem ser os mais cuidadosos. Eles não parecem se aprofundar nesse envolvimento. Eles apenas ficam ali negociando com Roma, tentando encontrar recursos, formas de evitar processos públicos. Mas eu vou falar um pouco sobre essa questão dos processos públicos, porque eles são mencionados várias vezes aqui nas cartas. E os nicolaítas parecem ser meio que um grupo de defensores, advogados, que tentam encontrar formas do cristão não sofrer sanções do império. Mas os próximos parecem se aprofundar nessa questão, porque os baalamitas, o texto diz, eles comem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, a ideia é eles vão às festas, eles participam à vontade nisso. E os jezabelinos parecem ir mais fundo ainda, porque eles se prostituem. E algumas daquelas festas romanas não terminavam bem. Algumas daquelas festas que começavam com uma cerimônia em homenagem ao imperador, e depois carne, vinho, honra ao deus Baco, o deus do vinho, e vamos cultuar Afrodite. E o culto a Afrodite não era muito, assim eu diria, apropriado para menores de 18 anos. Acontece que, ao que tudo indica, a Jezabel dizia que isso não tinha problema. Por que será? Veremos amanhã, se Deus permitir. Nosso horário está muito avançado para a gente ir mais fundo nisso. Mas amanhã nós vamos retomar esse ponto e aí conseguir entender o que o Apocalipse quer falar a respeito dessas coisas. Tá bom?